Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Claudinho, que é mais um dos alvos do Flamengo nessa janela de transferências. Eles querem contratar jogadores como Nicolás de la Cruz, só que o River Plate não vai vender para um time que está na mesma competição que eles, como a Libertadores, e é um rival direto ao título, né? Eu não acho o River Plate o favorito, né? Mas é a visão que eles têm, é uma visão que, por exemplo, o Atlético Mineiro não teve, talvez até pelo desespero em conseguir dinheiro, mas a questão é, Flamengo não consegue o De La Cruz, tem que ir para alvos secundários. É assim que times fazem quando as primeiras alternativas não estão disponíveis no mercado. E o Claudinho vira a segunda opção, curiosamente mais caro que o De La Cruz, talvez até por isso fosse a segunda opção. Mas é um jogador jovem, talentoso e que tá num cenário desagradável, né? Tipo assim, o futebol russo, não acho que ele era uma escolha ruim para ir pro futebol europeu na época que ele foi contratado. Ninguém sabia o que iria acontecer, que o Putin iria invadir a Ucrânia, fazer tudo o que está fazendo, todas essas atrocidades. Mas a questão é, já era uma escolha que você ficava meio com o pé atrás, no sentido de que já era um campeonato perdendo espaço no cenário europeu, né? O Zenit, o CSKA Moscou, eles já tiveram mais protagonismo, né? Já tem um tempo que a gente fala menos deles, né? Na época lá por 2012, 13, a gente falava mais dessas equipes, né? E assim, essa queda de desempenho já era uma coisa ruim e para piorar, né, tudo que está acontecendo, né, lá entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia não participa mais de competições continentais, os times como o Zenit, o CSKA, eles não participam mais, e com isso, né, o Claudinho está restrito muito ao campeonato russo, que também tem sofrido as consequências da guerra. Então, é aquela história, ele precisa ir para outro cenário, e me parece que as portas da Europa não estão tão abertas, porque como eu disse, o futebol russo tem menos holofotes hoje do que tinha antes. Talvez, se fosse lá para 2012, 13, 14, um outro time da Europa teria ido atrás dele, mas não é o caso. E assim, ele deve estar pensando no fato de ainda ser um jogador jovem, ainda ter tempo, né? E assim, o futebol brasileiro não é uma má escolha desde que ele vá para um dos times que estão nas cabeças do campeonato, né? O Zenit recebeu ofertas do Palmeiras, não aceitou, pediu 20 milhões de euros, mas acredito que atualmente seja mais barato. O Flamengo espera no mínimo gastar 12 milhões de euros. Eu acredito que deve ser entre 15 e 16 milhões para convencer o Zenit a negociar o jogador brasileiro. E assim, é até interessante ver, porque gastar essa grana toda no jogador é pelo menos um compromisso dele ter um tempinho no time titular, né? E ele é da mesma posição do Arrascaeta. O Claudinho é um meio atacante, né? No auge dele aqui no futebol brasileiro, né? No final da passagem dele pelo Bragantino, né? Ele era o melhor meio atacante do campeonato, né? Tipo, muitas assistências, gols de fora da área. O que ele tava jogando era um absurdo, né? E assim, ele foi uma surpresa, né? O Claudinho foi meio do nada. Eu me lembro que na época lá do Bragantino, o técnico era o Felipe Conceição, ele não escalava o Claudinho, porque ele disse que ele tinha talento, mas ele não voltava para marcar, né? E o Barbieri, num dos acertos dele como técnico, escalou o Claudinho, via que ele tinha muitas qualidades ofensivas e ele explodiu, né? Foi um negócio assim que ninguém soube explicar, né? O cara do nada virou um jogador absurdo, né? E assim acontece várias vezes no esporte, né? Por exemplo, o Jimmy Butler, que hoje é um dos grandes jogadores da NBA, desde a carreira dele era um cara que ninguém dava muita fé, entende? Era um jogador assim que foi escolhido na segunda rodada do draft, né? Tom Brady é um bom exemplo, né? Que foi o quarterback dos Patriots e dos Buccaneers, né? Era um cara que assim foi na NFL tinha 7 rodadas de draft, foi na sexta rodada, foi a escolha 200, né? Ou seja, 199 jogadores foram vistos como melhores do que ele naquele draft. E ele vira o que é hoje o maior atleta da história do esporte, né? Então assim, é isso que eu digo, né? Às vezes jogadores têm um talento lá dentro e só falta algum técnico fazer ele sair da caixa, né? E foi o que o Barbieri fez. Tem que dar o mérito ao Maurício Barbieri porque ele tem sim muita importância na carreira do Claudinho. E assim, ele é um jogador que tem qualidades, tem virtudes, e eu acho que assim, ele viria para ser um concorrente do Arrascaeta para vaga. Eu acho o Arrascaeta um jogador melhor, né? O auge do Claudinho que eu disse, naquele ano ele foi realmente o melhor meio atacante, mas é aquela história, foi aquele ano, né? Eu não vou colocar um ano do Claudinho que foi fora demais da curva para falar que ele é melhor que o Arrascaeta, mas fato é que o Sampaoli não parece ser o maior fã do jogador uruguaio, várias vezes no banco, nem sempre joga todos os 90 minutos, isso aconteceu até nessa última partida, mas sinceramente é uma grande dúvida aí se o Claudinho vier pro futebol ali brasileiro, ver o Flamengo, né, se ele vai ser o titular, se vai ser colocado fora de posição, porque isso também é a cara do Jorge Sampaoli.
Então, curioso para ver. Eu acho que tem boas chances sim do negócio acontecer, até porque a gente sabe que a FIFA colocou regras, né, que permitem jogadores saírem de clubes russos ou ucranianos, né? E assim, eles basicamente evitam os clubes de segurá-los dentro da equipe. Então, tem todas essas coisas. O Flamengo vai negociar primeiro com o Zenit. Eu acredito até por causa dessas restrições, eles estejam abertos em negociar e receber o dinheiro, porque eles também estão sendo afetados por tudo o que está acontecendo por lá. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.